Bom dia, paz do Senhor Jesus aos filhos de Abraão. Amém? Bom dia! Vamos dar bom dia para o nosso Senhor, para a nossa igreja, amém? E buscar o Senhor. Graças a Deus, feche seus olhos. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Meu Pai, derrama da Tua presença nesta manhã de domingo. Meu Pai, abençoa aos nossos irmãos, nossas irmãs, aos idosos, aos jovens, abençoa as crianças, abençoa os casais, meu Pai, abençoa a todos nesta manhã. Que possamos, meu Pai, repetir nesta manhã a Tua presença, meu Pai. E tudo que viemos a fazer, a falar, seja para a Tua honra e Tua glória. Não seja o homem a falar, mas seja o Teu Espírito, meu Pai. Porque nós queremos ser tocados pela Tua presença, meu Pai. Queremos ter, meu Pai, a Tua bênção sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai. Diante do Teu altar, na Tua presença, para Te adorar. Nesse último dia da manhã de Abraão, meu Pai. Oh, aleluia. Glórias e glórias. Feche seus olhos. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Vamos buscar a presença dele. Porque nós temos sonhos. E nossos sonhos têm que ser sonhos de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Com seus olhos fechados, vamos adorar o Senhor. Os sonhos de Deus São maiores que os meus. Fecha os olhos. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Graças a Deus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe agrada. Diga, sou pequeno. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para você. Aleluia. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Deus vai cumprir. Ele vai fazer. Basta nós obedecermos a palavra do Senhor. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para você. Acredite, meu irmão, levante Deus. Acredite na palavra dele. Confia no Senhor, porque Deus é bom demais. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Aleluia. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe agrada. Diga, eu sou pequeno. Sou pequeno e falho.
Dobra o seu joelho agora, onde você estiver. Dobra o seu joelho aí onde você está, por algum momento, por nosso Deus. Nosso Deus. Nós dobramos o nosso joelho, meu Pai, porque nós cremos no Senhor. Nós cremos, meu Pai, na Tua santa palavra. E estamos aqui, meu Pai, para ser cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito. Ah, meu Pai, se o Teu povo que te chama pelo Teu nome, orasse mais, buscasse mais, obedecesse mais, a vida se tornaria melhor, meu Pai. Nós temos que, meu Pai, obedecer não somente, meu Pai, a Tua palavra, mas obedecer aqueles, meu Pai, que ensinam, que orientam, que aconselham. Meu Pai, hoje o povo sofre por falta de obedecer a Tua palavra. E, meu Pai, faça nessa manhã algo novo na vida de cada pessoa. Abençoa, meu Pai, o coração de cada homem. Dá um coração novo, meu Pai. Dá uma vida nova. Abençoa, meu Pai, os relacionamentos dos casais. Abençoa os filhos com seus pais. Abençoa, meu Pai, cada um. Que seja, meu Pai, a Tua palavra ouvida e que todos sejam atendidos, meu Pai. Abençoados. Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. E temos a convicção, meu Pai, que vai dar tudo certo. Tudo vai acontecer, meu Pai, para o bem daqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Pai, entrego nas Tuas mãos a vida de cada pessoa nessa manhã maravilhosa de domingo. Estamos aqui, meu Pai, para Te buscar, para Te adorar. E colocamos nossa vida, nossas almas em Tuas mãos. E como diz o Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois Teu o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. E quem quer diga amém, glória a Deus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode levantar. Oh, glória a Deus. Pode ficar sentado no seu lugar. Vamos falar algo importante hoje. Vamos falar aquilo que Deus quer que nós falamos. Amém? Nós tivemos aí, há pouco tempo aí, uma reunião com os homens, né? Os casados, os filhos, só os homens. Eu creio que se obedecer, se praticar, o casamento vai ser muito abençoado, a vida com a esposa, com a mãe, vai ser abençoada. E em breve vamos marcar uma reunião somente com os casados, amém? Graças a Deus. Então a gente procura melhorar, procura mudar, porque na vida é assim, gente. Nós temos que estar sempre melhorando, sempre progredir. E quando a gente tem um ensinamento, a gente tem que procurar ver os nossos erros, porque às vezes a gente só acusa, aponta o dedo, mas às vezes o errado é a própria pessoa que está acusando. Então é só se acertar que vai dar tudo certo. Amém? Bem, a mensagem que eu trago aqui hoje, nesta manhã, para começar, abra aí o livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Quero falar de algo muito importante que hoje em dia acontece muito. Livro de João, capítulo 13.
João capítulo 13, verso 18. Quem já achou, diga amém. Graças a Deus. Vem no livro de João, capítulo 13, verso 18. Diz o seguinte: não falo de vós todos. Eu bem sei que tenho escolhido, quem tem escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. No verso 19, diz aí: desde agora vos tenho dito, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Diga glória a Deus. Daqui a pouco a gente continua. Aqui no momento, gente, no momento sentado àquela mesa, Jesus e seus discípulos, Jesus já tinha sentido aflição, angústia, devido à traição que ele teria, mais à frente. E ali ele revela, relata o traidor, o enganador. É uma coisa terrível, gente. É que o Senhor Jesus só fez o bem. Ele só agradou, só serviu. Foi mais servo do que foi servido. E mesmo assim, ele foi traído, E pelo discípulo que ele amava. Judas foi escolhido de Satanás para trair o Senhor. E aqui traz muitas referências dessa traição. Traição por dinheiro, traição por ambição, traição por os interesses da palavra de Deus. O Senhor sempre deu a promessa dele, sempre ensinou, entendeu? Desde o princípio, desde o momento que ele começou a fazer a obra de Deus aqui na terra, com 30 anos, até os 33 anos. Foram 3 anos de pregação, de ensinamento, de aconselhamento, de amor, e mesmo assim, foi traído. Isso que eu falo sempre, eu vou repetir aqui. Há 3 coisas que o Senhor Jesus não aceita. Amém, gente? De maneira nenhuma. De mim, deles e de você. De qualquer cristão de hoje em dia. São 3 coisas. A primeira coisa é a decepção. A segunda coisa, entendeu? É a ingratidão. E a terceira coisa é a traição. Uma coisa ligada à outra. Porque quem decepciona, infelizmente, trai. Quem decepciona ou trai, também se torna ingrato. A ingratidão, gente, é como uma ferida na pessoa. E o Senhor Jesus se sentiu angustiado por isso. Porque Judas Iscariote era um dos discípulos, era um dos escolhidos de Deus. Judas era um homem completamente, entendeu? À vontade com Deus. Ele sentava na mesa com o próprio Senhor Jesus e mesmo assim preparou aquela armadilha, preparou aquela traição. Todos nós sabemos que Jesus foi traído por um beijo. O próprio Judas disse para os soldados: aquele que eu beijar é este. É este que é Jesus. Então você observa bem, era um costume, dos judeus, dos antigos, beijar, beijar o rosto. E Jesus foi traído por um beijo. Mas o
tudo isso não foi nada referente ao amor que o Senhor deu. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas traem o pastor, enganam o pastor, decepcionam o pastor, é ingrato com o pastor. Por mais que o pastor faça o melhor, as pessoas às vezes agem dessa maneira. Quer dizer, estão sendo chamados, estão sendo Judas Iscariotes. O Judas da atualidade. Porque o Senhor Jesus se sentiu muito angustiado. Ele ficou totalmente triste. Porque ele não esperava isso daquela pessoa que ele amava. Depois veio o Tomé, se eu não vejo em você o escuro, se eu não vejo no lado, né, o pulo da lança, naquele momento Jesus pediu água, entendeu? Não vê o escudo da cruz, de maneira nenhuma eu crerei. Quer dizer, andou com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quer dizer, por que acontece isso, gente? Porque hoje em dia muitos cristãos estão fazendo isso, muitos crentes estão fazendo isso. Falta de amor, falta de conhecimento, falta do Espírito Santo na vida do ser humano. Entendeu? Hoje uma pessoa troca de igreja, qualquer coisinha boba, coisa pequenininha. Vou trocar de igreja, vou trocar de pastor. Quer dizer, o pastor faz 9 coisas, você errar, porque o pastor é humano, também erra. Sim ou não? Pode errar, pô. A pessoa vai e quer logo trocar de igreja. Como se trocasse de igreja mudasse alguma coisa. Não muda, piora. Porque Deus sabe o motivo daquela pessoa sair daquela igreja. Deus sabe o motivo da pessoa largar o ministério. Então o Senhor Jesus se sentiu angustiado. Você imagina, Jesus estava aqui na terra, foi materializado, humano. Você imagina ele pensando, ele falando com ele mesmo. Poxa, olha quem me traiu, Judas. Judas era amigo de Jesus, gente. Judas era um irmão de Jesus. Esses 12 discípulos que Jesus escolheu eram como se fosse o próprio sangue de Jesus, o próprio irmão de sangue. Aí veio a traição, a decepção, a ingratidão, que ali machucou muito ele, ficou angustiado. Como um marido que trai a mulher, ou como uma mulher que trai o marido. Quer dizer, causa, né, uma dor tão grande, uma dor tremenda. E fica uma ferida. Continuando aí no verso 21. No verso 21. 20, né? Deixa eu terminar aqui verso 19. Desde agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. O Senhor Jesus estava se revelando que Ele era quem? O próprio Deus. Ele era, sabe, filho do Senhor, filho de Deus. Estava ali para fazer a obra de Deus. E muitas das vezes a pessoa não reconhece isso. A pessoa às vezes não reconhece o trabalho que o Senhor fez, e tão pouco o trabalho dos pastores. Já vi muito pastor ser traído, ser enganado. É a mesma coisa que está fazendo o próprio Senhor Jesus. Mas vamos pular lá para o 21, eu quero falar o 21. Lá no verso 21 diz assim, depois de dizer isso, Jesus ficou muito o quê? Aflito, triste, angustiado, e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês, um de vós, há de me trair. Quer dizer, ele sabia que alguém ia trair ele, que alguém estava preparando uma arapuca para ele, né? Uma traição. Quando nós traímos, gente, alguém, e vamos falar de obras de Deus, vamos falar pastor, quando a gente trai um pastor, a gente está traindo o próprio Deus, está aí na igreja.
A gente não está pensando, ou tampouco colocando em balança, poxa, isso aí daquela igreja é menos um. E às vezes nem pensa, poxa, talvez vai fazer falta, a igreja vai fechar. Quer dizer, a pessoa não coloca em balança o que pode acontecer com aquela igreja. Tudo que acontecer com aquela igreja, aquela pessoa vai sentir que é culpada, ela vai ser culpada. Por quê? Porque ela era ali uma pessoa como família, era como irmão. Nós aqui na igreja, nós somos irmãos. Nós temos que um acolher o outro, um ajudar o outro. Mas quando a pessoa está na ingratidão, no egoísmo, ela não pensa nisso. Ela age à vontade dela. Mas o Pai Nosso ensina, seja feita a tua vontade. É ou não é? Não é a nossa vontade. Porque, gente, é uma coisa que eu não concordo muito. Uma coisa é a pessoa trocar de igreja. Ela trocou de bairro, trocou de município, trocou de estado. Amém? Outra coisa é trocar, sabe? Ficar trocando de igreja, com troca de roupa. Como se aquela igreja não presta mais. Se a igreja não presta mais. Vou trocar de igreja. Vou trocar de pastor. Não é mais certo conversar. Não é mais certo procurar saber o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa entende as coisas erradas, ouve as coisas erradas. E às vezes ela ouviu o lado da razão, ela ouve o lado da emoção. Ela fica no sentimento. E acaba abandonando aquela igreja por nada, por motivo nenhum. Como se a outra igreja ou outro pastor fosse bom. Não é bom. Bom é Deus, diga glória a Deus. Nós não estamos buscando homem, nós estamos buscando o Senhor. Com a traição de Judas, nós aprendemos muitas coisas, muitas experiências. Porque Judas traiu o Senhor Jesus por nada, por 30 moedas que nem ele usou. Nem ele usou. Entendeu? Eu estava conversando ontem, eu e a Lúcia, uma obreira que casou, né? Nossa, casou. Ela casou no cartório, ela vai casar agora na igreja que eu fui pastor lá. E ela falando das gratidões, falando das coisas boas. Até quer vir aqui na igreja, ensinei ela como é que faz para vir. E ela falou, bicho, eu sou muito grato a Deus primeiro e ao trabalho de vocês dois. Hoje eu estou com uma pessoa escolhida por Deus, porque eu aprendi com a palavra de Deus na minha vida fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Então ela está muito feliz, muito grata a Deus. E hoje não sou mais pastor dela, porque eu que saí de lá, eu não moro mais lá. Mas o pastor que está lá hoje, ela obedece, ela respeita. E está na mesma igreja, né? Na mesma igreja. Não mudou de igreja. Eu mudei, né? Tive que sair, tive que vir para Piraí, mas ela estava na mesma igreja. Ou melhor, de lá eu fui para Bom Sucesso, né? De Bom Sucesso que eu vim para cá. Meu trabalho pastor é esse, pastor não tem paradeiro, pastor tem onde inclinar a sua cabeça. Se Deus mandar eu ir para outro lugar, eu vou, gente, vou pregar o evangelho. Mas a pessoa que está sendo ensinada, orientada, apacentada, por que vai ficar trocando de igreja? Será que o outro pastor que a pessoa vai é melhor? Será que a outra igreja é melhor? Eu sempre ensinei uma coisa aqui, nós estamos aqui há 10 anos, nossa igreja não tem riqueza, glória a Deus por isso. Nossa igreja é humilde e simples, amém? Que Deus não está nem aí para luxúria, bica dourada, bica de prata, cadeira mofoada. Não. A igreja vai passar um tempo com Deus de oração, de ouvir a palavra, que não tem conforto. O conforto aqui é o Espírito Santo, mas é uma igreja 100% de Deus. É uma igreja que põe em primeiro lugar o Espírito Santo. Aqui não tem cantor, não tem cantora, entendeu? Aqui
Em primeiro lugar, o Espírito Santo. É Ele que faz a obra. E muitas das vezes a pessoa não reconhece, tem gente que às vezes não reconhece. Pode ver que o nosso povo é simples. Aqui não tem gente de sapato alto, fica andando, entendeu? Mulheres metidas, entendeu? Homens metidos. Aqui não tem, aqui é a humildade. Amém? Aqui todos nós somos humildes. A humildade não é pobreza, não é miséria. A humildade é simplicidade. Entendeu? E graças a Deus somos assim e até hoje estamos aí. Firme e forte na presença de Deus. Se a pessoa procura outra coisa além disso, aqui é o lugar errado. Porque aqui eu aprendi a fazer a obra de Deus, não a minha obra, nem o meu interesse. Eu não sei qual foi o pensamento de Judas, já conforme a traição dele, porque ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas. 30 moedas que ele nem usou. Essas 30 moedas, antes de ele se enforcar, antes de ele se matar, que o diabo matou ele, o próprio diabo, essas 30 moedas só serviu para uma coisa: comprar um campo e fazer um cemitério. Hoje é um cemitério, aquelas 30 moedas que Judas traiu o Senhor Jesus. E é isso. A pessoa que trai, alguma coisa nela morre, alguma coisa ela perde, alguma coisa ela padece. Judas perdeu a vida, perdeu um ministério maravilhoso. Ele era amado. Você imagina Judas lá servindo ao Senhor, quando tinha lá a multiplicação dos pães, ele servia, né? Servia ao povo, coisa maravilhosa servir. É mais gostoso servir do que ser servido. E Judas jogou tudo isso no lixo por causa de uma ambição. Uma ambição. A traição de Judas foi uma ambição. Ou querer ser mais do que o próprio Senhor Jesus. Querer ser aquilo que ele não era. Vendeu por causa de uma palavra errada que ele ouviu, que Jesus era o Cristo. Naquela época muitos falaram que ele não era, ele é até hoje. E ele perdeu tudo, jogou tudo fora. A gente ouve muitas pessoas que já foi no nosso ministério e saíram pela porta de trás. Uma coisa é você sair pela porta da frente, outra coisa é sair pela porta de trás. E até hoje, ou fala mal da igreja que estão, fala mal do pastor, ou não estão em igreja nenhuma. Entendeu? Se afastaram de Deus. Por quê? Porque aonde eles estavam sendo alimentados, cuidados, apacentados. E foi para outro lugar, poxa, lá não busca a presença de Deus. Lá na igreja, lá o cantor que é famoso, lá o fulano que é isso e é aquilo. Ah, fulano lá não fala comigo. Você observou aqui, todo mundo fala com todo mundo. Aqui nós ensinamos um a amar os outros, um cuidar do outro. Aqui se um come um pastelzinho da Michele, todo mundo come, amém, gente? Aqui toma um café é igual para todo mundo. Aqui a igreja aqui, ela tem um amor tão grande um pelo outro. Por isso que essa igreja está aqui até hoje. Aqui não tem rico nem pobre. Aqui não tem metido nem metida. Aqui não tem ninguém que fala mal de ninguém. Primeiro que a gente não aceita fofoca. Aqui a gente ora. Aqui você tem oração todo dia de madrugada. Todas as madrugadas tem oração pela tua vida. Será que o outro vai fazer isso? Será que o outro vai cuidar do seu casamento, da sua família? Será que o outro... Porque muitas das vezes a pessoa não gosta de um pastor, porque o pastor não gosta do que a pessoa faz. É ou não é? Está vendo? Igual aquele pastor que ele fala, chama a minha atenção. Mas às vezes é melhor ser chamado a atenção do que o pastor ficar concordando com o pecado e com o erro. Como é que o profeta
Natan chegou até Davi, quando Davi pecou. Agradou a Davi? Não. Davi, existia um homem que tinha sua cordeirinha, e foi outro homem lá e tomou aquela única cordeirinha que ele tinha para si. Este homem depois mandou matar o dono dessa cordeirinha. Davi, o que Davi falou? Qual foi a sentença de Davi? Esse homem merece morrer. O que Natan falou? Esse homem é você, Davi. Você fez isso. Quando tirou Batseba de Urias e colocou Urias na frente da batalha para morrer, para ficar com a mulher dele. Quer dizer, Natan falou a verdade e por isso Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, ele amou o profeta Natan, porque é melhor ouvir a verdade, te ensinar, te orientar, porque é isso que eu faço, do que ficar, sabe, quieto, calado. A reunião que eu tive ali com os homens casados, com os homens da igreja, foi uma orientação para melhorar o casamento. Eu não sei se vai melhorar, né? Aí botei depois das mulheres, falei com ela, agora vocês vão fazer o bem, vocês vão procurar ver o marido de vocês vão melhorar. Se alguma coisa não melhorar, a culpa não é minha, nem é de Deus, nem da obra, é deles. É um instinto, às vezes, ruim que não quer se consertar. Nós temos que se consertar, nós temos que melhorar. Se eu posso melhorar, por que eu não melhoro? Se eu posso fazer o bem, por que eu não faço o bem? É eu que tenho que mudar. Eu tenho que ser um vaso, entendeu? Quebrado, ser feito novamente. Muitas vezes nós temos que se quebrar para ser feito novamente. Porque não adianta ter um nome de cristão, mas não ser falso, ser enganador, mau testemunho, ser mentiroso, hipócrita. Não adianta ter esse nome. Nós temos que carregar esse nome, mas com a vida junto. Nós temos que ter o caráter de Deus. Amém, gente? Coisa que você não vai ouvir em muita igreja. Muita igreja, às vezes, talvez não só chegar para você, você está tão bonitinha, você está tão maravilhoso, para te agradar por causa disso. Aqui não. Que nós não temos medo de perder de vista com a verdade. A gente não tem medo, entendeu? A gente não tem medo, porque essa obra não é do homem, é de Deus. Nós ensinamos a verdade para ajudar a pessoa, para abençoar a pessoa. Entendeu? Se a gente puder ajudar a melhorar, nós vamos ajudar. Agora, se esconder, não vou falar com aquela pessoa não, que ela não vai gostar, que ela vai brigar, vai sair da igreja. Sai, não posso fazer nada. Porque se a obra é de Deus, para onde a pessoa vai, Deus vai falar da mesma forma, gente. Deus vai usar alguém. Então a gente tem que procurar fazer o que é certo, amém? Diga glória a Deus. Vamos procurar fazer o que é certo, porque Judas não fez o que era certo. Graças a Deus, Pedro também não fez o que era certo, mas se arrependeu. Entendeu? Muitas pessoas incriminam Davi pelo pecado dele. Davi pecou mesmo. Davi cometeu um pecado mortal. Foi lá, tinha várias mulheres, né, várias concubinas, e ficou de olho logo em outra que era casada. O pecado de Davi não foi ter um relacionamento com aquela mulher, mas ele escolheu uma mulher casada, entendeu? E tomou para si aquela mulher. O pecado dele foi esse, mas ele se arrependeu, ela se arrependeu, e se arrependeu, acabou, gente. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos nosso pecado, Deus perdoa. Deus não perdoa se a pessoa manter o pecado. A luz não adianta. Deus perdoa Davi. Acabou. Pode o mundo inteiro acusar. Até hoje acusam Davi. Ontem eu estava vendo uma mensagem da vontade, já vi outras vezes, mas eu vi novamente ontem. Um pastor, Deus tem misericórdia desse pastor, dizendo que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Era um caso dele. Olha só que ideia desse maluco, desse doido varrido.
O Senhor Jesus, gente, não cometeu nenhum pecado, nenhum. E o pastor lá acusando, eu vi ontem. Eu fiquei, sabe, angustiado com aquilo. Uma besta quadrada daquela falar uma besteira dessa, não conhece a Bíblia. Comparando Jesus com qualquer homem. Jesus, gente, veio a essa terra somente para salvar. Não veio para julgar, não veio para nada. Só para julgar, para salvar. Mas agiu com ele até hoje. E é por isso que nós temos traidores, enganadores, ingratos dentro das igrejas, que não conhecem a palavra. Se eu conheço a palavra, gente, eu não vou cair em tentação, não vou errar. Dificilmente uma pessoa que conhece a palavra de Deus vai errar, vai cometer erro. Então é muito importante a gente ser grato, primeiramente a Deus. Eu sou grato a Deus, sou grato a vocês, sou grato ao seu Natalino, que me ajuda muito aí na obra. Sou grato a cada um de vocês. Mas, primeira coisa é ser grato a Deus. Nós temos que ter, gente, isso como um fruto da nossa vida. Se eu não sou grato a Deus, eu sou grato a muitos pastores por meus pastores no passado. Até hoje eu sou grato. Pastores que me ensinaram, pastores que chamaram a minha atenção na hora que eu estava errado. A gente tem que aprender uma coisa, nem sempre uma bronca é ignorância, às vezes a bronca é para aprender, é para aprender o ensinamento, é para não errar mais. Então no verso 21 diz aí, ó, depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Ele sabia que Judas ia trair. E todos ficaram perguntando: será eu? Sou eu? Será que vai ser eu? Não, muitos falaram: não é eu. Então, verso 22, então eles olharam um para os outros, entendeu? Sem saber a quem ele estava se referindo. Você imagina uma mesa, né? Jesus e mais 12 discípulos, Jesus falou uma coisa dessa. Quer dizer, a carapuça estava servindo para alguém, porque talvez não traíram, mas negaram, duvidaram. Entendeu? O Senhor Jesus, quando foi levado para o martírio, só tinha praticamente 2 discípulos juntos, e as mulheres. Falam tanto mal das mulheres, né? Mas é as mulheres que estavam lá junto com ele. Quer dizer, não é diferente hoje. Jesus ele disse: eu sou. Quer dizer, eu sou Deus. E mesmo assim traiu ele. Verso 23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava sentado ao lado dele, ó, ao lado dele. Simão Pedro, né? Pedro fez um sinal para esse discípulo e pediu: pergunte a Jesus de quem ele está falando. Todos queriam saber: será eu o traidor? Será eu que vou trair, vou enganar? Pedro, sentado ao lado dele, perguntou: pergunte ele se é eu. Eu pergunto: quem vai trair a Deus? Quem vai trair a obra de Deus? Quem faria isso, gente? Se nós temos recebido só amor, só carinho, bom tratamento. O que muda na vida de uma pessoa? Ela trair o seu pastor, trair a sua igreja. O que muda? O que melhora? Nada, só piora. Entendeu? E muitos têm feito isso. Muitos têm feito isso porque não valoriza, não reconhece. Tudo que nós fazemos aqui nessa igreja é em prol da sua vida, seu casamento, sua família, sua saúde. Às vezes você nem vem no culto, né? Porque está trabalhando.
estamos orando por você. A pastora está orando por você. A Michelle está orando. Isso é muito importante, gente. E às vezes nós não temos isso em lugar nenhum. E o Judas Iscariote, ele tinha isso ao lado do Senhor Jesus e traiu a si mesmo. Ele abandonou a vossa confiança, como diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Ele abandonou a confiança dele em Deus. Ele largou por nada. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês conhecem essa pessoa. Um dia desse estava no mercado e um homem, um crente, que para mim não é cristão, veio falar mal do pastor dele para mim. Começou a falar mal do pastor dele. Mas começou a falar mal. Comecei a falar para ele, faz isso não. Faz isso não. Isso é covardia. Isso é traição. Porque lá na igreja é abraço, é beijo do teu pastor e pelas costas para o outro teu pastor. Poxa, faz isso não. Teu pastor pode ser o que for, ele está orando por você. Você está falando mal dele. Você imagina se você fosse membro da minha igreja, estaria falando mal de mim para outro. Porque quem fala mal, se eu falo mal da Adriana, o seu Natalino, entendeu? Com certeza, entendeu? Ela vai falar mal de mim, vai interpretar mal. Não fala mal do teu pastor, não. Pode teu pastor tem um problema de saúde. Teu pastor prega sem poder pregar. Teu pastor está dando a vida dentro daquela igreja. Faz os cultos sem poder às vezes fazer, você está falando mal dele. É o pastor que serve a Santa Ceia para você. É o pastor que mantém a igreja em dia, em ordem. E você está falando mal do seu pastor. Peça perdão a Deus, que isso é um pecado pesado. Você está fazendo pelas costas. É a mesma coisa que pegar uma flecha e acertar nas costas da pessoa. Você está errado, irmão. Peça perdão a Deus. E se você não gostou de uma pregação, não gostou de alguma coisa que o pastor pregou, é porque alguma coisa está errada na tua vida. Por isso você não gostou. O mais certo é se arrepender e se consertar. Não falar mal do pastor. É o que Judas fez. Verso 23. Um deles, discípulos, a quem Jesus amava, estava sentado ao lado dele. Simão Pedro fez um sinal para esse discípulo e pediu: pergunte a Jesus de quem ele está falando. Então ele se encostou mais no peito de Jesus e perguntou: Senhor, olha só, né? Coisa linda, né? Mas depois negou Jesus. Quem é? A conversa ali foi o seguinte: quem é? Quem antes de trair? Eu não entendo como é que acontece uma coisa dessa. O Senhor Jesus só fez coisa boa. O Senhor Jesus não deixou faltar um alimento para eles. O Senhor Jesus, por olhar, lança a rede do lado direito, depois de uma noite inteira não tinham pescado nada. E vieram o barco cheio de peixe. Jesus multiplicou o pão e o peixe, Jesus deu água, Jesus deu tudo. Estavam ali naquele meio, aquela fofocada, cambados de sem vergonha. Foram todos sem vergonha, tirando João, o resto, entendeu? Sumiu. Na hora que ele mais precisava. E hoje não é diferente dentro das igrejas. Ninguém reconhece a vida de um pastor. Não valoriza o que um pastor faz. Então foi um pastor, homem de Deus, tá, gente? Não é pastor de nome não, de título não. Muitos não valorizam e reconhecem. Quer dizer, é muito triste isso, gente. Isso é traição. Isso é ingratidão. Isso é decepção. Quem é? Sou eu, Senhor? Pedro falou: sou eu, Senhor? Bartileu perguntou: sou eu? Mateus perguntou: sou eu? Tiago perguntou: sou eu? Quer dizer, todo mundo fez a mesma pergunta: quem é? Sou eu? Por quê? Porque eles iam se afastar de Deus.
Por que o apóstolo João foi escolhido para escrever o livro de Apocalipse, as revelações? Porque ele foi fiel até a morte. Diga glória a Deus. Amém? João foi fiel até o fim. Foi o único que foi fiel até o fim. Os outros não foram tão fiéis. Se arrependeram, graças a Deus. Mas não foram fiéis até o fim. João nunca abandonou o Senhor. Nem no momento da crucificação ele se afastou. Hoje em dia, por causa de uma coisinha pequena, a pessoa se afasta do pastor, se afasta da igreja, troca de igreja. Tem aqueles que ainda dá um recado, né? Ainda fala, tem aqueles que nem fala nada. E depois vai falar do outro pastor. Ah, por que você está aí? Volta, não volto não, tenho vergonha. Não é assim que muitos agem? Uma coisa que não pode ter no nosso meio é essas três coisas: traição, decepção e ingratidão. Amém? Não deve ter no nosso meio. Isso é obra de Satanás. Judas fez isso porque foi imbuído por Satanás para fazer isso. Verso 26 diz assim: Jesus respondeu: vou molhar um pedaço de pão e dar a quem vai me trair. Quer dizer, ninguém estava ligado ali na palavra. Ninguém estava prestando atenção no que o Senhor Jesus falou. Que ali o Senhor Jesus estava revelando o traidor. A quem vai me trair? Ele molhou o pão e entregou a quem, gente? A Judas. Estavam tão preocupados: será que eu vou trair? Será que eu vou enganar? Será que é eu que vou ser ingrato? Será que é eu? E nem perceberam a palavra, nem observaram a palavra. E entregou a Judas, filho de Simão Iscariote. Assim, diz o verso 27, assim que Judas pegou o pão, preste atenção, assim que Judas pegou o pão, Satanás entrou nele. Traição, preste atenção que eu vou falar. Traição, ingratidão, decepção na obra com o pastor. Satanás entra na vida da pessoa. Quem entendeu? Satanás entrou na vida dele. Então Jesus lhe disse: preste atenção, o que você vai fazer, faça agora, faça depressa. Quer dizer, o Senhor Jesus logo falou: vai lá, você não quer me trair? Em outras palavras, vai lá e faz agora. Porque Satanás havia entrado na vida dele ali agora, naquele momento. Posso dar um conselho, gente? Não estou falando de mim, não. Estou falando de qualquer pastor, homem de Deus. Não fala mal de pastor. Não fale mal de pastor. Se aquele pastor é um homem de Deus, Satanás vai entrar na tua vida. Amém? São as três coisas insuportáveis que Jesus odeia. E eu também. 1, decepção. 2, ingratidão. 3, traição. São coisas piores do que, não existe coisa pior do que essa na vida de um homem, amém? Nós temos que ser compromissados com as coisas de Deus. Você não está aqui para ser obrigado a nada. Mas se você está aqui, obedece a palavra, obedece o ensinamento. Aqui nós não pregamos sobre ator, sobre atriz, sobre cantor. Nós pregamos aqui sobre a palavra de Deus. Nós devemos ser gratos a Deus. Ser realmente feliz por estar na presença de Deus. Porque enquanto você está aqui, preste atenção. Você está aqui, você está debaixo de uma oração. Você está debaixo de uma oração. Todo dia que eu venho aqui, eu oro por nomes, oro por pessoas.
Me interessa como está a tua vida lá fora. Eu oro por você. Eu entrego nas mãos de Deus a tua vida, a tua casa, a tua família. E esse é o trabalho de qualquer pastor. Deve ser o trabalho, né? Nem todos trabalham assim. Tem pastor que não está nem aí, ó. Faz ovelha. Não apacenta, não cuida, não está preocupado com a saúde, com a vida financeira, com a família, com o trabalho. Entendeu? Só quer ter aquela ovelha ali para arrancar a lã dela, só para arrancar a lã. O nosso trabalho aqui não é esse, né? De coração. O nosso trabalho é mais servir do que ser servido. É fazer com que aconteça na tua vida aquilo que o Senhor prometeu, salvar a sua alma. E esse é o nosso projeto. A gente se preocupa com tudo aqui. Aqui a gente cuida de tudo. Se está ao nosso alcance cuidar, a gente vai cuidar. Porque a gente vê vocês como pessoas importantes. A gente não vê você como pessoa, como gente, vê vocês como almas. E almas do Senhor. Amém? Então procura ser grato a esse trabalho, a essa igreja. Primeiro a Deus, não adianta, tem que ser a Deus. Procura servir ao Senhor com alegria, dentro das suas possibilidades, buscar mais. A gente tem que ter compromisso, eu tenho falado aí. Mas tem compromisso de médico, tem compromisso de trabalhar, compromisso e também prioridade. É compromisso e prioridade. Trabalhar é um compromisso e é prioridade. É o médico é um compromisso, é uma prioridade. Eu também tenho meus compromissos e minhas prioridades. Mas também buscar o Senhor em primeiro lugar é meu compromisso e minha prioridade. E nessa sexta-feira é meu compromisso. Hora marcada, 2 horas da tarde, para atender quase 4 horas. E lá esperando o médico lá. Fui lá, fui atendido, que é meu compromisso. É minha prioridade, tem que cuidar da saúde. Amém? Mas não deixe também meus compromissos com Deus, com a obra, com a igreja de lado, porque também é um compromisso, é uma prioridade. Quando a gente age desse jeito, a gente é feliz, gente. Não é porque eu falo, por exemplo, vou trabalhar, vamos dizer que esteja chovendo, modo temporal. Não tem que trabalhar? Sim ou não? Tem que trabalhar porque é um compromisso. É uma prioridade. Eu tenho que trabalhar, faça sol, faça chuva, faça lama, faça frio, tem que estar lá no trabalho. Da mesma forma que está chovendo, está fazendo frio, está fazendo calor, eu tenho que estar lá na igreja. Porque se eu tenho um compromisso de trabalhar, ir ao médico, na loteria, ou fazer qualquer coisa, por que eu não faço a mesma coisa com o meu Deus? Que na verdade não é nem para Deus, é para mim mesmo, porque quem está ganhando somos nós. Nós estamos ganhando, gente, quando nós colocamos Deus como compromisso e prioridade. Amém? Glória a Deus. Então dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Graças a Deus. Vamos ter esse resultado na nossa vida, gente. Vamos ter realmente gratidão a Deus, gratidão por alguém que... O que eu falei para os homens lá na reunião? Que os homens devem ser gratos às suas mulheres. Quando chega em casa, casa limpinha, casa cheirosa, roupa passada, né? Então a mulher, gente, ela trabalha mais do que o homem, sabia disso? A Lúcia trabalha mais do que eu. Tem vezes que eu só fico olhando. Assim é você, homem. Você tem que valorizar a mulher que tem, a esposa. Entendeu? Eu dei até a passagem, né, para ler em casa, ler depois novamente. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. As orações do homem, quando ele não é, entendeu, uma bênção na vida da mulher, quando ele não se torna uma bênção, as orações dele são interrompidas. Está na Bíblia, né? Eu que eu falo, não. Se você não faz o melhor para sua esposa, né, ou para sua mãe, as suas orações não são atendidas. Aí fico, até eu quando eu oro, Deus não ouve. Não, esse aí não vai abençoar não. Porque ele maltrata a esposa, é ignorante,
muitas das vezes não ajuda, não abençoa. Então isso não é papel de homem de Deus. Papel de homem de Deus tem que fazer o melhor para a sua esposa, mas a esposa tem que ser também a mesma coisa. Amém? Graças a Deus. Esse foi o ensinamento de hoje lá na reunião dos homens. Vamos fazer novamente, só que aí vai ser todo mundo junto, porque eu quero ver vocês abençoados. Amém? Se tem defeito, vamos consertar. Deus vai abençoar. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Vamos buscar ser um vaso quebrado, um vaso novo. Amém? Vamos procurar ser aquele vaso que não tem rachadura, aquele vaso que não está quebrado, está rachado. Vamos procurar ser um vaso novo, um vaso de Deus. Feche seus olhos, vamos no coração. Nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a todos aqui, meu. Aqui, meu Pai, nós só estamos trazendo ensinamento. Nós estamos trazendo aqui, meu Pai, os cuidados do Senhor. Se nós estamos aqui, meu Pai, é porque nós queremos fazer a Tua vontade. Queremos obedecer, meu Pai. É melhor obedecer do que sacrificar, meu Pai. Então abençoa a esses homens. Abençoa, meu Pai, essas mulheres. Que muitas das vezes, meu Pai, passa por um momento difícil, tanto o homem quanto a mulher. Eu sei que é um homem, meu Pai, passar o dia no trabalho, longe de casa, longe da família. Eu sei que é uma mulher o dia todo trabalhando, às vezes trabalha fora, a luta que ela tem. Então isso, meu Pai, é virtude, é mulher virtuosa. Então, meu Pai, abençoa, meu Pai. Que não haja em nós, meu Pai, nenhum desgosto. Que não haja em nós, meu Pai, nada que desagrade o Senhor. Queremos ser um vaso de bênção, meu Pai. Queremos ser um vaso do Senhor. Pai, dirija o coração deste homem. Dirija o coração desta mulher, meu Pai. Faz a Tua vontade, meu Pai, não a nossa. A nossa vontade, meu Pai, ela vai na contramão do Senhor, meu Pai. Pai, queremos ter um vaso abençoado. Toma a nossa vida, meu Pai. Toma o nosso coração. Uma chance. Eu quero voltar no meio sem Como antes. Não dá pra ficar distante assim. Com essa angústia no olhar. Diga para Deus. Por isso preciso ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar. Diga, eu quero voltar. Eu quero voltar Ao primeiro amor, preciso voltar. ao primeiro amor. Quebra minha vida. Peço para Deus, quebra a minha vida. Me faça de novo. Faça-me de novo, Senhor Jesus. Tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Pra ser um vaso novo. Pega tua vida nas mãos de Deus, pega teu coração. Eu quero voltar Ao primeiro amor, preciso voltar. ao primeiro amor. Quebra minha vida. Faça-me de novo, Senhor Jesus, É tudo que eu preciso para ser. pra ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Pede a Deus. Não dá pra ficar Pede a Deus para ser um vaso novo. distante assim.
com essa angústia no olhar. Veja angústia de sofrimento não dá. Por isso preciso abrir meu amor. Voltar. Volta o primeiro amor. Volta a servir o Senhor como servia antes. Soltar pra sempre. Volta a trabalhar na presença de Deus. Seu amor. Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero melhorar, eu quero mudar. Quebra minha vida. Faça-me de novo, Senhor Jesus. É tudo que eu preciso. Para ser um vaso novo. Para ser um vaso novo. Pela bênção de Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Oh meu Deus, é a vida de todos, meu Pai. Quebra minha vida. Quebra, meu Pai. Quebra a vida velha. Faça-me de novo, Senhor Jesus. É tudo que eu preciso. Para ser um vaso Oh meu Deus. Oh Senhor. É tudo que eu preciso. Para ser um vaso novo. Isso. Põe o cara da salvação aqui na frente. Põe o cara da salvação aqui na frente. Isso, cadê o cara da salvação? Fica aqui na frente, o cara da salvação. Rapidinho, por favor. Fica um em cada ponta, tá? Um em cada ponta. Preste atenção, gente. Quando nós pregamos, fica lá na ponta lá. Isso, fica aí. Aí na ponta aí. Não, mais para frente. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o nosso objetivo é que haja uma mudança na nossa vida. E quando nós falamos de mudança, é mudança espiritual, é mudança geral em tudo da nossa vida. Então o que eu quero hoje, através dessa palavra, é a gente nunca trair o Senhor Jesus. Ser ingrato ao Senhor Jesus. Ou decepcionar o Senhor Jesus. Nós temos que ser um vaso novo, amém, gente? Afinal, nós nos convertemos ao Senhor. Se houve uma conversão, temos que ter mudança na nossa vida. Temos que ter realmente atitudes novas. Não adianta estar na igreja e continuar sendo aquela velha criatura. Sendo aquela pessoa ruim, ignorante, vazia. Seja o que for, qualquer coisa ruim, né? A gente não deve ser mais. Nós temos que ter um vaso novo, amém? Então, quando você pegar esse cálice, eu quero que você pegue com um objetivo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero mudar. Você começa a analisar, pensar. Se você já mudou, amém, glória a Deus. Se você não mudou, começa a mudar a partir de hoje. Porque nunca é tarde demais para mudar, amém? Talvez, se a gente não mudar de um jeito, vamos ter que mudar com as consequências. Vai vir consequências terríveis. Porque se Deus nos ama, Ele até permite acontecer coisas ruins, para ver se abre nossos olhos, para a gente não errar mais, não cometer mais erros. Então eu quero que você pegue esse cálice com esse objetivo: quebrar o vaso velho, quebrar a velha criatura, ser agradável ao Senhor, ser fiel ao Senhor, ser justo ao Senhor. Amém? Então pega aqui o cálice, vem aqui rapidinho. Mas você vai vir aqui, a pastora Lúcia vai ungir tua cabeça, esse azeite aqui. Vem, pode vir, pega o cálice, vem aqui. E fica aqui na frente, fica longe não. Eu não quero vocês longe de mim. Quero vocês bem perto de mim. Isso. Só deixa espaço aí para... Vai ficando aqui, ó. A gente vai ser abençoado.
nós seremos abençoados. Pede a Deus, meu Pai, eu quero ser tocado. Eu quero ser tocado pela Tua presença. Eu quero ser tocado pelo Teu Espírito. Nós temos que ter prioridade, gente. Isso, bem pertinho. Puxa aqui minha cabeça também. Fica um pouquinho. Às vezes nós perdemos tanto tempo nas coisas do mundo, vem para aqui comer isso, vem comer. Às vezes nós perdemos tanta coisa no mundo, tempo no mundo, e às vezes não quer perder tempo com as coisas de Deus. Vamos perder tempo, gente, com o mundo. Presta atenção, vamos perder tempo com o mundo, vamos ganhar tempo com Deus. Porque a nossa vida é como um trilho, é como um sopro. Temos que estar na presença de Deus. Feche seus olhos. Nosso Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que nessa manhã seja quebrado, meu Pai, o vaso velho, o vaso, meu Pai, que não presta. Meu Pai, eu peço, Senhor, que haja uma transformação na vida de cada um. Que o Senhor possa, meu Pai, operar no coração de cada um. Que haja, meu Pai, um desejo de te buscar, um desejo de te adorar, que haja um interesse maior nas coisas do céu, meu Pai, lá do alto, que haja uma vontade maior e melhor, que o homem seja um homem de Deus, que a mulher seja uma mulher de Deus, que possamos, meu Pai, ter os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Meu Pai, abençoa a vida de cada um. Que haja, meu Pai, esse cuidado. O cuidado, meu Pai, de te servir mais. O cuidado, meu Pai, de te adorar. Meu Pai, abençoa cada pessoa que aqui se encontra. E deixa essa pessoa, meu Pai, ser levada pelos ventos da vida, pelas emoções. Deixa a vida dela, meu Pai, ser apagada. Deixa, meu Pai, a vida dela em trevas. Mas que haja uma mudança, meu Pai. Faz a mudança agora, meu Pai. Faz a mudança agora. Faz a mudança em espírito e em verdade. Que haja, meu Pai, uma vontade maior, meu Pai. Porque tudo é compromisso, tudo é prioridade. Mas que haja esse compromisso, essa prioridade de te buscar mais. Em espírito, Em verdade, feche seus olhos. em verdade, te adoramos, Te adoramos. te adoramos. Em Espírito, Deus está fazendo uma transformação na tua vida. Diga para o Senhor, faz essa transformação em mim, meu Pai. Me muda, me conserta, me renova. Você veio aqui hoje para mudar a tua vida, muda agora. E Senhor, te entregamos nosso viver. Vem do jeito. Nosso viver.
Em verdade, é assim que nós temos que viver. Em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor. te adoramos. Em verdade. Em verdade, Te adoramos. te adoramos, te adoramos. Chama Ele, igreja. Convida Ele para entrar na tua vida. O Rei dos Reis, Senhor da glória. O Deus poderoso, majestoso. Te entregamos, Ó meu Deus, nós estamos purificados com o Senhor. Derrama da tua bênção, da tua glória, meu Pai. Vai abençoando a vida de todos. te entregamos nosso viver. Para te adorar. Pra te adorar, homem dos reis. Por teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer. Meu prazer é estar nos lábios do Meu prazer, glória de glória. Na casa de Deus. Abençoa, meu Pai, a casa, a família. Nós te adoramos, meu Pai. Derrama da tua presença. Derrama do teu Espírito. Ilumina, meu Pai. Que não traz em nós a traição. Que não traz em nós a gratidão. E nunca vamos decepcionar, meu Pai, o Senhor, nem teu nome. Como a nossa vida, meu Pai. Que vemos o teu amor diante de nós. Levanta este cálice, igreja. Diga assim, meu Deus, abençoe esse cálice. Que esse cálice venha ter virtude do teu Espírito sobre ele. Que ao tomar este cálice, seja eu transformado num vaso novo. Tira as coisas velhas da minha vida, meu Deus. Tudo que não presta, tudo que não te agrada, venha sair da minha vida, amém? Pega esse cálice. Os maridos, troca com a sua esposa. O que você quer para você, sua esposa recebe. E os demais troca com alguém. Troca com a sua esposa. Porque o que Deus quer para você, quer para sua esposa. Oh, Pai, abençoa, meu Pai. Que este cálice seja o teu sangue que foi derramado por nós. Que esse cálice, meu Pai, seja uma bênção na vida de todos. Beba do cálice, querido, pode beber. Todo mal, todo vaso velho, todo vaso rachado, quebrado, venha sair da nossa vida. Eu abençoo, meu Pai, a todos nesta manhã. Todos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai. Abençoa a vida deste homem, o trabalho das mãos dele. Abençoa a casa dele, a família, os filhos, os projetos, os sonhos. Tudo seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do teu nome. Amém? Diga glória a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Vários nomes, volta para o seu lugar cantando. Amém? E vamos cantar. Batendo palma, vamos lá. Aquilo que parecia ser impossível.
céu, esperança. Batendo palma. Quando Deus, você pedir, mas de Jesus é me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, em esse lugar de lá, e da vida, seguir que manda. Muitos milagres na sua vida. De Jesus, Batendo palma na sua igreja. aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ter minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Com milagre estou aqui. Glória a Deus. Um desejo de nascer do sol, a esperança e não há problemas que você pedir, mas de Jesus vai me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, Dentro de você. em esse lugar pra me dar vida, seguir o que manda lá da luz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia. aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia. aquilo que parecia Minha morte. mas Jesus mudou minha sorte. Com milagre estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Glória a Deus. Também vem forte para o Senhor Jesus. Às vezes, era para ser a nossa morte, mas Jesus mudou, amém? Graças a Deus. Olha, terça-feira, nós vamos ter um culto aqui especial pela saúde, amém? Você que está em casa, não está fazendo nada, não falta terça-feira. Eu e a diaconisa Michele, a pastora Lúcia, fazendo esse culto abençoado. Terça-feira, cuida da tua saúde. É um conselho que eu dou, amém? Graças a Deus.